Seja bem-vindo ao blog Encorajamento. Se inscreva agora mesmo e não esqueça de ativar o sininho para ser avisado sobre os novos vídeos que postarmos. Bora lá para mais um vídeo incrível? Olá, meu nome é Tiago Rodrigues, eu faço parte da equipe do blog Encorajamento, que desde 2006 tem abençoado vidas. Hoje estamos recebendo a nossa amiga Reni Teixeira. Hoje ela é cristã e escritora do livro Seu Filho Precisa de Você. E quem desejar adquirir a versão digital está disponível nas plataformas Eduz, cujo link está disponível na bio também do Instagram da Reni, que depois ela vai passar para a gente melhor. Hoje a gente vai estar tratando do tema tipos de mães e a responsabilidade espiritual na maternidade. Ela também, a Reni também tem um canal no YouTube, quem desejar acessar também, ela vai passar para a gente daqui a pouquinho, os arrobas aí para a gente ficar por dentro. E hoje, nosso tema tratará a respeito disso, né, de maternidade. A irmã Reni compartilhará um pouco sobre o que tem aprendido e escrito sobre os tipos de mães e suas responsabilidades espirituais diante dos filhos. Bom, antes que alguém pergunte, hoje a gente não vai tratar sobre os pais, só sobre as mães. Quando a gente for falar sobre os pais, vai ter um podcast inteiro só tratando desse tema. Hoje a gente vai falar um pouquinho só das mães e a Reni vai compartilhar com a gente um pouco da sua experiência. Antes de tudo, Reni, eu já queria te agradecer pelo privilégio de tê-la aqui conosco, de prestar um pouco do seu tempo, e é uma honra para nós recebê-la. E eu já queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo e já passasse aí suas redes sociais para quem quiser saber um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nos temas que nós vamos abordar hoje. Muito bem-vinda, Reni. Ok, Tiago. Olá, pessoal. Eu sou Reni Teixeira, sou membro da Igreja Batista Peniel, aqui em Seropédica, e sou autora do livro Seu Filho Precisa de Você. É uma alegria hoje a gente estar aqui, né, abordando esse tema tão importante, que é a maternidade. E podendo falar um pouquinho mais também, né, sobre tanto o livro quanto o MIP. As minhas redes sociais, né, no Instagram é Reni Teixeira Oficial. E lá a gente trata de assuntos, né, voltados a esse tema de filhos. E no YouTube o meu canal é Reni Teixeira Oficial também. E lá tem duas músicas sobre filhos, né, que fala especialmente para as mães, que estão lá no meu canal, além de mensagem, de palestras, de outras coisas. Também você vai ser abençoado com duas canções. Muito legal. Eu tenho certeza que as pessoas, ao assistirem esse vídeo aqui, os conteúdos que a gente vai trazer aqui, as experiências que a Reni vai trazer para a gente, vai bater aquela curiosidade. Então, vai lá, acessa as redes, os canais da Reni. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e edificado. Reni, mais Amém. uma vez, seja muito bem-vinda, tá bom? É uma honra para a gente te receber aqui no nosso canal. E eu já queria começar com uma pergunta que a gente sempre faz, que é para aqueles que a gente, que são cristãos, né? A gente sempre faz essa pergunta. E de forma bem objetiva, eu queria que você respondesse para a gente, né, qual foi o momento da sua vida em que você decidiu dizer sim ao chamado de Cristo e como tem sido a sua caminhada ao longo dos anos até aqui? Eu me converti com 8 anos de idade, me batizei com 9, nunca me afastei de Jesus, estou sempre nessa caminhada aí, né? Glória a Deus. E já me envolvi em muitas. É uma alegria servir a Deus, né? Então, já me envolvi em muitos projetos missionários, em muitos projetos na igreja, já trabalhei com criança, com jovens, e atualmente estou nesse desafio aí, encorajando mulheres a cumprir sua missão. Que legal, glória a Deus pela sua vida. Eu já também queria perguntar em que momento, no seu casamento, você e seu esposo, né, decidiram ter ali uma herança do Senhor, um filho. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Olha, eu sempre quis ser mãe, né? Quando eu sonhava com casamento, eu já sonhava casar com alguém que também quisesse ter filhos, e eu já sonhava com casal. E já foi isso. E quando a gente casou, em 2 anos, a gente já encomendou. O primeiro bebê foi uma menina, Amanda. E 2 anos depois, a gente já encomendou o segundo, Lucas. E tivemos um casal, que alegria, né? Deus foi muito bondoso conosco e nos deu aí esses filhos que são a herança do Senhor. E a gente tem se empenhado para cumprir bem nossa missão, cuidando, né? É isso. Glória a Deus. Geralmente as mães, né, na verdade os pais em geral, mas as mães principalmente, na sua gestação, ela encontra alguns desafios, né, ela encontra principalmente na primeira gestação. E aí eu queria falar sobre isso.
Compartilha com a gente um pouco como é que foi a sua primeira experiência com a gestação, né, e criação ali do primeiro filho, que sempre tudo é muito novo, né, eu tô sendo pai, do nosso primeiro filho agora também, tô vivendo esse momento, e para mim e pra minha esposa tem sido tudo muito novo. Eu queria perguntar para você, como é que foi, né, essa sua experiência no primeiro filho e na diferença, se tem, né, alguma diferença à medida que vai tendo outros filhos. Eu não sei ainda, né, mas você talvez possa trazer pra gente. Ai, ai. Olha, o primeiro filho é aquela coisa, né? Você fica ansioso com tudo, né? Como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou amamentar? E se tiver uma febre, se tiver, é um pouco mais de ansiedade, né? O segundo, você já sabe, tem uma febrezinha, mas vai resolver, tem uma coisa. Então, é assim, um pouco mais tranquilo, né? Sempre. Mas cada filho é diferente, é único, né? É único. E o amor, Deus vai só multiplicando. Você ama um, depois você ama dois, se tiver três, você ama, vai amando, né? E, e como cada pessoa é única, né? O seu jeito de amar também é único. Uns são mais próximos, mais colados, outros são mais independentes. E aí, né? Esse mistério de você compreender, respeitar, né? E ainda assim estar por perto, ser presença, né? Ser base. É isso aí. Legal, legal. Bom, no seu livro, você fala dos diferentes tipos de mães, e esse é o nosso tema hoje aqui, né. Você faz ali uma separação entre biológica, adotiva, afetiva. Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre a diferença entre cada uma delas, cada uma dessas divisões? Sim, para começar, eu gostaria de dizer que a missão de todas elas é a mesma, né? Não muda. Mas isso acontece de forma diferente, né? A mãe biológica é aquela que gerou, que carregou no ventre, né? Que vivenciou toda essa expectativa. A mãe adotiva é aquela que, mesmo não gerando, Deus deu um amor tão grande, tão especial, que ela vê alguém que nem era do seu ventre, mas ela tem uma capacidade do céu de amar de um jeito que só quem é mãe adotiva sabe, né? É uma coisa sobrenatural mesmo. É Deus que dá. Sim, E a mãe afetiva é aquela que acontece, né? Às vezes uma avó que precisa criar um neto, e aí Deus dá aquele sentimento, né? Vem a maternidade ali. Às vezes é uma tia que teve que criar o sobrinho, ou que mesmo que a mãe do sobrinho, a gente vê muitos casos assim, que a mãe está ali presente, o pai, mas o sobrinho tem mais afinidade com a tia, que é aquela que é apoio, que é base, que é segurança, né? Às vezes os pais não são essa referência. E aí a mãe afetiva surge aí nesse papel para suprir, e é muito importante a presença dela, né? Mas uma das falas que eu tenho sido muito chamada para falar também é sobre a mãe afetiva no segundo casamento. Quando a mulher se casa, o marido já vem, né, de brinde ali com um filho, dois. Como receber essa criança? Que não é seu filho natural nem adotivo, mas é afetivo, né? Da mesma forma, né, acontece com o homem, a mulher já vem trazendo filhos. E essa afetividade aí é um tipo de maternidade que precisa ser considerada. Eu estava no Dia das Mães, eu fiz uma palestra na OAB, né? E aí uma advogada foi e levou o marido e a filhinha. E aí eu estou lá falando sobre, né, a mãe afetiva. Assim, ela não toma o lugar da mãe biológica, ela não toma o lugar da mãe adotiva, ela não toma o lugar de ninguém. Mas ela ocupa um lugar que é dela. E se ela não cumprir, vai ficar um vazio. Então, eu estava falando sobre isso, né? E aí, no final, o esposo dessa advogada me procurou e falou assim: Reni, eu achei uma satura quando a minha mulher me chamou para vir aqui. Eu falei: lançamento de livro, Deus me livre. E ainda tivemos que trazer a nossa filha, porque não tinha com quem ficar. Mas eu vim. E quando eu vim aqui, eu falei: meu Deus, eu não sabia disso. Porque a esposa dele, né, faleceu, mas ele tinha assim, um respeito tão grande por ela, um carinho tão grande. Ele sim. falava para a filha dela com tanto respeito, carinho, que a nova esposa dele, ela também respeitava tanto esse lugar
que às vezes não conseguia se aproximar tanto da menina. E aí ela me mandou uma mensagem falando assim: Reni, estamos os três aqui no carro chorando. Nossa família começou de novo. Eu tenho um lugar. Eu não sou a mãe biológica dela, mas eu sou a mãe afetiva, sim, e eu vou cumprir minha missão. Glória a Deus. E a menina já tem 10 anos agora, né? Então, assim, às vezes fica esse receio, né? Eu não sou a mãe dela, ela sabe quem é a mãe. Mas ela disse: quando eu descobri que tem um lugar para mim, que eu sou mãe afetiva, se eu não cumprir minha missão, vai ficar um vazio. Foi um recomeço, né? E a menina também entendeu esse lugar. Ninguém está roubando o lugar da mãe dela. Mas hoje ela precisa de um abraço, que quem vai dar é a mãe que está ali do lado. Hoje ela precisa de um conselho, que quem vai dar é quem tem ali do lado. E hoje ela precisa de uma intercessão, de uma oração, que quem vai dar é quem está ali do lado. Então não é tomar lugar de ninguém. Sim. Mas às vezes ser mãe afetiva é uma missão que as pessoas não consideram como deveriam, né? E a gente vê tanto sofrimento, né? Mesmo por causa dessa ausência que acontece. É isso. Interessante, é uma necessidade, uma carência, né, que existe ali um vazio familiar, né, e como você colocou, por uma situação de perda mesmo e tudo mais, e existe, né, na pessoa às vezes esse receio, né, de acabar sendo sendo Invadindo, né? evadindo um espaço que Espaço. não é dela, mas cabe um pensamento de também posicionamento, né, de se Verdade. colocar ali como uma pessoa que possa ajudar, uma pessoa que possa suprir, não substituir, como você falou, mas suprir uma necessidade, uma carência, e de fato Verdade. é Eu importante isso. fiquei muito feliz, porque assim, para eles foi realmente uma descoberta. O pai descobriu, a minha ex-esposa, né? Ela vai continuar sendo amada, respeitada, a memória dela, Sim, mas hoje tem um lugar para ser ocupado, né? A sim, menina aceitar isso é um recomeço. é um recomeço mesmo. Eu fiquei feliz demais, assim, sabe? Tem muitos casos assim que a gente ouve, às vezes quando a gente vai falar em igreja, em lugares assim, né? Tem um caso de uma menina que falou comigo que o marido veio já trazendo um filho e ela falou assim: eu casei com ele, né? E o filho dele tem uma mãe. Então a mãe vai cuidar e tal. Então ela, tipo, rejeitava qualquer aproximação, até para não assumir Sim, responsabilidades. O menino já estava meio adolescente e depois acaba que o menino, assim, não se envolveu com pessoas muito boas, acabou dando uns problemas, né? E aí, nesse dia da palestra, ela falou comigo: Reni, se eu tivesse sido mãe afetiva desse menino, eu acho que poderia ter sido diferente. Mas ele não teve nem a chance de se aproximar de mim, porque ele já tinha uma mãe e eu não queria mais compromissos do que eu já tinha. Ela disse: eu negligenciei completamente a missão que Deus me deu. Eu não entendi que Deus estava trazendo esse menino para ser meu filho afetivo. Então, assim, é um chamado mesmo, né, a estar atenta a essas coisas. E, e é tão bom quando a gente pode falar, ser boca de Deus para trazer esse novo tempo, né? É benção. eu acho que a gente olhando para os nossos tempos hoje, né, a gente vê muita gente acometida, né, de situações psicológicas e tudo mais, e quando a gente vai ver, sempre tem uma raiz de uma desestruturação familiar, muitas vezes não teve ali a quem desse um aporte emocional, afetivo, né? Verdade. E as pessoas acabam seguindo um caminho errado ou decaindo numa depressão, e geralmente as raízes estão ligadas a isso, né? E Então é importante. nesse contexto aí, às vezes, né, a maternidade natural, biológica, adotiva, enfim, ela é mais fácil de ser desenvolvida, porque uma necessidade natural. A criança está com fome, você vai ter que dar comida. Ela está com Sim, frio, você vai agasalhar. Né? Se você não der comida, a criança vai chorar, o vizinho vai querer saber o que aconteceu, enfim. Mas se você for negligente na maternidade espiritual, né, cuidar espiritualmente do seu filho, ninguém vai nem saber e às vezes as pessoas também não vão se meter. Acaba sendo uma coisa muito segundo plano, né? E sim, por isso, às vezes, é tão negligenciado, né? sim. Você já deu leitinho para o seu filho hoje, você já deu alimento, você já cobriu, mas hoje você já orou?
Hoje você já repreendeu tudo que pode vir de mal contra ele? Hoje você já fez isso? E às vezes é por isso que fica tão negligenciado, porque ninguém vê e ninguém sabe, né? E aí é tão bom essas oportunidades que a gente tem de vir, de falar e de dizer, olha, você precisa ser mãe espiritual do seu filho. Aproveitando um pouco que você já tocou nesse termo de mãe espiritual, né? Conta pra gente um pouquinho o que que significa ter uma responsabilidade espiritual como mãe. O que que significa ser, de fato, uma mãe espiritual dos seus filhos? Está voltado mesmo para essa questão de Deus, de fé, de espírito, né? Porque tudo que a gente faz aqui no mundo, educar, ensinar, estudar, tudo isso vai passar. Mas quando você ensina valores eternos, eles vão ficar para sempre. Eles que vão produzir a vida eterna, né? Verdade. Então, a gente precisa se preocupar em cuidar dos nossos filhos, sim. Faculdade é importante, sim. Educação é importante, sim. Mas relacionamento com Deus é muito importante, sim, né? E aí, Marcos 8:36 diz assim: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, né? E quem tem a responsabilidade de ensinar o caminho do céu para o filho? Os pais, né? E como eu falo muito para mulheres, né? A mãe. Porque para a gente não tem consolo, né? Chegar no último dia a gente dizer assim: ah, mas meu filho teve um carro. Olha, ele estudou, ele fez 2 faculdades. Ah, mas o meu filho teve uma boa casa. Não tem consolo se a gente não disser, meu filho tem a vida eterna, né? Quando a gente coloca isso no peso, é isso que a gente. Uma vez eu até escrevi um poema, né? E aí eu até publiquei e eu entregava nas maternidades. Eu fazia um trabalho de ir nas maternidades, visitei um hospital, entregava para as mães. E aí o poema dizia, tipo assim, hoje você tem nas mãos um pequeno ser, que o que está reservado para ele, né, só o tempo poderá dizer. E com certeza você desejou as melhores coisas para ele. Aí eu conversava com as mães, né? O que que você deseja para o seu filho? Ah, desejo que ele tenha saúde, que ele tenha amigos, que ele tenha isso, que ele tenha aquilo, que ele tenha aquilo. Mas a maioria a gente não via desejar que ele conhecesse a Deus, que fosse fiel, que tivesse vida eterna. E aí eu falava para elas que a maior herança que elas poderiam dar, mais do que tudo aquilo que elas falaram, seria ensinar para ele o caminho do céu. E a coisa mais linda que tem é quando a gente ensina pelo exemplo, né? Perfeito. Porque a palavra tem um poder, mas o exemplo é completamente diferente, né? E aí eu falava para elas da importância delas conhecerem Jesus, para elas falarem para os filhos não de uma coisa que é teórica, mas de uma coisa que elas vivenciam, né? Que é vida. Eu conheço um Deus que pode te ajudar, eu conheço um Deus que pode te abençoar, eu conheço, né? Eu não ouvi falar, eu conheço. Então, ser mãe espiritual é tomar para si essa responsabilidade, né? De falar de Jesus para os filhos, e de cobrir, de orar e de abençoar, né? E no mundo natural, se a gente vê alguém que vai agredir nosso filho, que vai fazer algum mal contra ele, a gente entra na frente, né? A gente entra na frente, encara e protege. E no mundo do espírito, a gente tem coragem de entrar, de encarar e de proteger? Muitas vezes eles estão totalmente vulneráveis, porque os pais não cobriram, não abençoaram, não protegeram, né? Eu faço uma pesquisa lá para o meu trabalho sobre o trabalho com memória infrator, e aí a gente faz sempre uma pesquisa para ver quantos deles têm um pai na certidão de nascimento ou não. A maioria não tem. Maioria. Aí esses dias eu fui falar com um e ele falou: não, tia, eu tenho o nome do meu pai na minha certidão, sim, mas é só fictício, é só para constar, totalmente negligente. Nunca cumpriu a missão dele. Era só de nome. Totalmente negligente. Não cumpriu a missão dele. Aí Deus falou comigo assim: tem muitos pais, muitas mães assim, totalmente negligentes. Ah, você é a pai espiritual do seu filho, a mãe espiritual? Sou. É nada. Não entra na peleja pelo filho, não está ali para compreender, né? Não está ali para cumprir a missão
de mãe espiritual, de pai espiritual. E aí, daí que surgiu o livro, né? Porque tem gente que não cumpre a missão como mãe espiritual porque não quer. Mas tem gente que não cumpre porque não sabe nem por onde começar. Às vezes o assunto é tão novo. Mas como é que eu vou fazer isso? E aí aqui no livro diz assim, ó. Este livro surgiu do desejo de trazer esse início, como sendo um ponto de partida, para que mães naturais possam assumir o lugar de mães espirituais de seus filhos, cumprindo seu encargo com muito mais leveza, determinação e êxito. O livro começa falando sobre o processo para você se tornar mãe espiritual, tal. Depois ele traz 7 decisões que você tem que tomar. Depois ele traz modelos de orações. Depois ele traz atividades práticas e tal. Então, isso não é um livro para você deixar na prateleira. É para você ler. Depois de cada capítulo tem uma coisa prática para você fazer ali, nessa missão aí. E depois ele tem modelos de oração, porque tem mães que não sabem nem orar ainda, né? Então, aqui tem modelos. Como é que você vai fazer uma oração intercessória? Como é que você vai fazer uma oração de guerra? Como é que você vai fazer uma oração de bênção? Como é que você vai fazer? E aqui tem uns modelos básicos. Claro que depois Deus vai se inspirando, vai aprendendo e ficam orações maravilhosas. Mas quem não sabe por onde começar, né? Às vezes a pessoa tem 10 anos, 20 anos de crente, mas a missão dele de cobertura espiritual dos filhos, ele ainda não cumpriu. Ainda está igual aquele adolescente lá, só tem o nome na certidão. E como é que vai cumprir? O que eu tenho que fazer? Que decisão é essa? Como? Tem um manual. Deus tem mandado material para nós. A gente vê hoje, tem congressos de família, hoje tem podcasts falando, tem livro, tem tanta coisa, né? O livro físico, se quiser, né? A gente ainda tem uns exemplares ali na Igreja Peniel, tem na biblioteca da igreja. Agora, como é que fala? O outro E-book. o e-book tá lá no meu Insta, né? Esse aí é Reni Teixeira Oficial, lá tem o e-book, né? Esse livro físico é 40, o e-book é R$19,90, então é até mais acessível e barato para todos adquirirem. E esse material aqui, sinceramente, é um material que eu fico vendo, ele tem como é que eu vou dizer? Foi Deus mesmo que trouxe. Ele não surgiu assim, precisamos escrever um livro para orientar, vamos fazer. Não. A gente estava numa reunião do MIP, Mães que se Importam. A gente se reúne aqui em casa uma vez por mês só para orar pelos filhos e falar de filhos, de maternidade. Tem 9 anos. A gente vai completar 9 anos agora, dia 13 de setembro, inclusive, e a gente vai fazer um evento, uma conferência para mães, no quilômetro 49, aí naquela galeria onde funciona o Rio Mais, onde tem Subway. Lá em cima tem, né, um salão, e a gente vai estar realizando uma conferência ali. Quem quiser participar aí, só fazer contato comigo, para poder, né, estar lá, porque é um número contado de cadeiras. E a gente vai ter 5 palestrantes mandando ver sobre maternidade, sobre essa missão. Vai ser lindo. E a gente vai estar vendendo o livro lá também, quem quiser, né? E o que eu ia falar? Mas a gente estava numa reunião do MIP aqui em casa, e a minha prima que ia estar ministrando a palavra, né? E a gente tem muitas mães que vinham, né, para as reuniões. A gente começou só com mães que tinham filhos presos, que tinham filho nas drogas. A gente começou só com mãe que estava passando coisa muito difícil. A gente começou a reunir com essas mães e dar força para elas. Depois o grupo foi misturando. Hoje o grupo tem poucas mães que estão com essa dificuldade. Graças a Deus os filhos delas já passaram por transformações. Quem estava preso já saiu. E hoje, quando chega uma mãe que tem um filho preso, a gente tem mães que vão na visita junto, que aconselham, que orientam. É realmente um grupo de apoio, né? E aí a minha prima me pediu para trazer a palavra. Eu falei, Valéria, essas mulheres não vêm aqui cumprir uma agenda. Hoje é segunda-feira, dia de ir na reunião. Elas vêm querendo algo de Deus, querendo uma palavra, e como falar de cima da hora. E aí eu fui orar e Deus me deu aquele texto quando o anjo anuncia a Maria que ela vai ser mãe. E aí eu falei, mas o que isso tem a ver com as mulheres que estão aqui, Senhor? E o Senhor falou para mim, olha, lê direitinho. Aí eu li, e Maria, o anjo anunciou que ia nascer, que dará a luz. Ela falou, como vai ser isso se eu não conheço o homem, né?
ela era virgem. E aí o anjo, né, numa linguagem de hoje, ele disse para Maria assim: Maria, se mete nisso não, Maria. Isso aqui é coisa de milagre, de sobrenatural. Não dá para você, uma simples mulher, né, se envolver nisso. Mas olha só, o caso é o seguinte, vou te explicar como é que vai acontecer. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e é o poder do Altíssimo que vai fazer, não é você, entendeu? Você só confia, você só acredita, você só seja canal do Espírito Santo. Amém. E aí, o Espírito Santo falou assim para mim, então, a pergunta de Maria é mais ou menos a pergunta dessas mães. Elas perguntam para você assim, Reni, meu filho vai se converter se ele estava aqui no meio de tanta gente boa e ele não quis Jesus? Como é que lá dentro da cadeia só tem gente ruim? Como é que ele vai aceitar Jesus? E aí, né, a minha fala para elas é essa mesma. Não temas. Descerá sobre ti o Espírito Santo e é o poder do Altíssimo que vai alcançar ele lá dentro da cadeia. É o poder do Altíssimo que vai te ensinar a lidar com seu filho adolescente. É o poder do Altíssimo que vai te ensinar relacionamento. É o poder do Altíssimo que vai fazer. E aí surgiu o livro, né? Isso aqui tudo voltado para essa questão de Maria. Então ele tem estudo bíblico, ele tem e uma coisa aqui dentro, tudo junto, a gente compilou tudo. E é um livro fino, fácil de ler, que realmente vai ser uma benção. E acredito, né, que nós vamos conseguir cumprir muito mais nossa missão conhecendo esse caminho que Deus tem para nós, de dependência total do Espírito Santo para cumprir. Né? E quando eu escrevi o livro e foi falando do livro, o primeiro a ler meu livro foi meu sogro. Ele Caramba, falou, Reni, eu preciso disso, eu preciso saber como lidar com algumas coisas. Eu falei, nossa, que coisa linda, né? Coisa linda. Porque ele é assim, um homem muito querido. Então, muitas pessoas acabam afetivamente, né, se aproximando. E ele tem podido ajudar muitas pessoas. Mas como eu vou dizer, é uma missão tão grande que só cheio do Espírito Santo para a gente conseguir cumprir. É isso. legal. É importante o que você falou, né, que não tem desculpa, né? A gente hoje tem muitos meios de ter ali um Verdade. embasamento, seja no livro, seja, né, o seu livro que é uma bênção, seja nos encontros, né, da igreja, tratando desses temas, da conferência que você falou, o Verdade. podcast aqui, ou seja, não tem desculpa para a gente receber do Senhor, né, formas, né, da gente entender o que que é a maternidade, principalmente as mães. E como você falou, né, alcançou até públicos distintos, né, um homem, Total. o seu sogro, né, recebeu ali e também aprendeu com aquilo ali, porque é Eu, importante também. outro dia eu estava no salão de beleza, né? E eu levei um para a menina, né? Que estava cuidando da minha unha lá. E aí eu estava falando com ela, né? Não, porque nós precisamos de mães que assumam o seu papel, que cubram os filhos, que protejam, que abençoem, que não sei o quê e tal. Aí a menina falou assim: ah, eu queria comprar um. Aí eu olhei, a menina tão nova, né? Aí eu achei que ela era mãe, né? Eu falei, ela disse: não, eu tenho 13 anos. Eu quero comprar para minha mãe, porque eu quero uma mãe dessa. Eu Que legal, preciso de uma mãe dessa. que Minha mãe legal. precisa ser minha mãe espiritual e ela não sabe. Aí eu falei, Importante. Jesus, que coisa linda, né? A mãe levar para a filha, porque quer uma mãe assim. É Lindo, importante, né? é É importante. isso. Deixa eu dar um recado para quem está nos assistindo. Você que está nos assistindo e não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, aqui no botãozinho de inscrever-se. E também compartilha com a gente, interage com a gente, curte, deixa seu comentário aí para que assuntos como esse aqui cheguem a mais pessoas e mais pessoas possam ter acesso. Muita gente que assiste os vídeos aqui, irmã Reni, às vezes não são inscritas no nosso canal, então é importante a gente Uhum, lembrar o pessoal de se inscrever. Lá no com final também a certeza. irmã Reni vai frisar mais uma vez aí suas redes também para o pessoal também interagir com ela lá nos seus canais de comunicação, suas redes sociais. Que Irmã legal. Reni, eu queria perguntar, né, você falou aí a respeito do exemplo, o exemplo ele arrasta, né, como a gente ouve, muita gente falar, e realmente o exemplo ele tem esse poder, né, de cativar muitas vezes mais do que as palavras. Mas eu queria perguntar para você, como é que a figura materna ela influencia na formação espiritual, na formação moral dos seus filhos, né? O comportamento da mãe, ele pode refletir
princípios espirituais? Deve, deve, né? Porque antes de querer influenciar qualquer pessoa lá fora, né, a gente precisa querer ser bênção na vida dos nossos filhos. Antes de ser bênção na vida de qualquer pessoa, a gente precisa ser bênção dentro da nossa casa, né? A gente precisa ser essa referência. Então, o posicionamento da mãe ali como cobertura, como proteção, é muito importante. O filho sabe se ele pode ligar para a mãe e pedir uma oração, se ele pode compartilhar uma dúvida, uma dificuldade. Então, nós precisamos ser essas mulheres, né, de braços abertos para acolher nossos filhos, né? Mães que, que não fiquem ali fixadas só nos defeitos que eles têm, né? Porque eles têm, todos têm, nós também temos. Sim. Mas às vezes é um grande problema. A mãe fixa exatamente na dificuldade que o filho tem e deixa de focar nas outras coisas todas, né? Eu tenho bem um exemplo disso. Teve um período quando a minha filha era adolescente que ela foi um tempo bem complicado. Se afastou de Jesus, se envolveu com um monte de coisa que não era legal, amizades, né? E isso foi afastando muita gente. E, tipo assim, ela queria ouvir um estilo de música que eu não aprovava, eu não queria que ela ouvisse. Então, botava o fone, sentava na mesa, não falava com a gente, porque não queria os nossos assuntos, nem queria tomar café com a gente, participar da mesa com a gente, não queria. E era bem difícil, né? E aí eu, como muito crente, pedia todo mundo para orar pela minha filha. E aí, né, eu fui num projeto missionário, acabei recebendo um missionário aqui em casa por uma semana. Ele ficou aqui e antes de voltar para a base. E aí a gente interagiu de diversas formas, ele ficou aqui, né? E quando ele ia embora, eu falei com ele, né? Falei, Dex, lembra de orar pela minha filha, ela precisa muito. Aí eu falei, você viu, né? Você passou a semana aqui em casa, você viu como são as coisas. Ele falou, eu vi. Aí ele falou assim, eu só queria saber uma coisa. Eu falei, o quê? Por que você não ama sua filha? Caramba. Aí eu, como? Aí ele falou, Eu falei, não, quem ama repreende, quem ama briga, quem ama chama atenção, quem ama corrige o que está errado. Ele falou, quem ama faz tudo isso, mas quem ama também abraça, também faz o prato predileto, também pergunta se está tudo bem, também faz um monte de coisa que você não está fazendo. Eita. Nossa! E aí ele ia embora e ele foi, depois eu te chamo para a gente se falar aí pela internet, porque eu senti desejo da gente fazer um jejum, um propósito por isso. E ele foi embora e eu fiquei arrasada, porque ninguém nunca tinha me falado isso. E ele era um jovem da idade da minha filha. Caramba. Mais velho um pouco, mais velho um pouco. Talvez uns 4 anos mais velho. Ele era bem jovem. E nunca ninguém tinha me falado uma coisa parecida. E aí eu comecei a olhar para mim e para as situações de modo diferente. Porque eu só olhava para os defeitos dela. Eu não conseguia ver as qualidades, né? E aí é uma longa história, mas no fim ele me chamou para o jejum e eu fui toda animada, eu era muito crente, né? E aí eu falei, tá bom, jejum, vamos. Aí ele falou, então, nosso jejum vai ser assim. Vou entrar junto com você, vou estar orando, ótimo. Então, pode falar. Então, você vai fazer um jejum de palavras negativas. Você não vai falar nada chamando a atenção da sua filha esses dias. E você vai fazer um elogio a ela por dia. Aí eu falei, cara, não falar negativo, não chamar atenção, vai ser difícil. Mas fazer elogio está praticamente impossível, porque eu não vou falar mentira. A garota não quer lavar o copo que bebe água, não quer fazer nada. Não está querendo estudar. Não está querendo se relacionar com a gente. Como que eu vou elogiar essa garota? Aí ele falou assim, é o poder do Espírito Santo que vai te capacitar. Cara, e aí foi terrível. Porque no primeiro dia que ele me ligou, e aí, como foi o jejum? Aí eu falei para ele assim, olha,
Olha, não deu não. Eu não chamei atenção, mas, cara, ela não fez nada, ela não lavou, ela não fez, ela não sei o que, ele quebrou o jejum no primeiro dia. Você não pode falar mal dela, falar nada mal dela, só bem. Aí eu falei, ué. Aí ele falou assim, hein, por hoje você fracassou. Aí eu falei, eu me senti assim, né? Eu tinha fracassado, a garota que não fez nada? Eu, hein, tá doido. Mas aquilo me incomodou, né? Segundo dia, a mesma coisa. Terceiro, aí eu já ia para encontro com ele, brava, né? E aí no terceiro dia eu falei, Senhor, me ajuda, não quero isso, bababi, bababá. Aí ela entrou no banheiro para tomar banho na hora que eu ia trabalhar. Falei, cara, um monte de banheiro, um monte de coisa, a garota entrar no meu banheiro. E aí eu comecei a mandar ela sair, ela não saía. Eu falei, eu tenho responsabilidade, eu vou trabalhar. E aí me deu uma vontade de dar tipo aquela voadora na porta do banheiro, assim, né? E dizer, você tá toda errada, eu tô toda certa. Mas aí eu falei, Senhor, eu não quero ter razão, eu quero ter vitória. E eu quero mudar meu relacionamento com a minha filha, eu quero olhar ela diferente, eu quero agir diferente, eu quero tudo. Aí comecei a falar, orar, chorar. E aí, quando ela abriu a porta, eu olhei para ela assim, e ela realmente estava cheirosa, né? Ela tem um cabelo grandão. Aí eu falei, nossa, você deve ser a menina mais cheirosa de Seropédica. Aí ela falou para mim, sério? E me abraçou. Cara, quanto tempo a gente não se abraçava? Aí eu falei, glória a Deus que eu não dei a voadora. E aí ela falou assim, bem, já que eu te atrasei, eu vou preparar o café enquanto você toma banho, vou preparar o café para a gente tomar café junto. E aí eu fui tomar banho e falei, uau, vou tomar café com a minha filha! E aí eu já tinha abraçado a minha filha, né? E eu fui tomar café com ela. Quando eu fui tomar café, cara, ela é assim, até hoje eu acho que todos os jogos americanos que eu tenho, ela que escolheu, ela que comprou, ela sempre gostou de arrumar a mesa. E aí eu falei, filha, eu acho que você é a menina com mais bom gosto em Seropédica. Porque essa mesa tá linda, só para nós duas, tá linda. Aí ela falou, você acha? Eu falei, é. Aí eu lembrei assim, o segundo elogio, e não era mentira. Cara, aí eu fiquei Legal. ansiosa para chegar à noite, para contar para o missionário, né? E aí, quando eu contei para ela, ele falou assim, Reni, nosso jejum encerra hoje, e eu quero dizer para você que foi quebrada a barreira que existia entre você e tua filha. Você vai ver como o relacionamento vai mudar a partir de agora. Você está conseguindo ver sua filha, e tua filha está conseguindo ver você. Tinha um muro aí que foi quebrado. E foi lindo, assim. Eu chegava do serviço, já ia abraçá-la, independente se ela fez alguma coisa ou não. Se arrumou casa, se fez alguma coisa. Eu queria o abraço dela, eu queria o cheiro dela, eu queria as coisas. Ela começou a querer as minhas também. Na hora do café já era hora de conversa, de riso, de graça, E Deus foi restaurando tudo mesmo, né? Até restaurar a aliança dela com Deus. Então foi assim, foi um processo lindo que aconteceu porque o Senhor interferiu ali, né? E eu escolhi fazer isso, né? Não olhar só para os defeitos, Deus abençoou e eu consegui olhar também para as qualidades, né? Então fica essa chamada, né? Vamos amar nossos filhos de verdade. Quem ama chama atenção, quem ama briga, mas quem ama também abraça, dá um cheiro, faz o prato predileto. Quem ama faz um complexo, um conjunto de coisas. E às vezes a gente, por ignorância, escolhe fazer só um grupo e acha que está abafando. É isso. Também. Um gesto simples, mas que fez toda a diferença, né? Que muitas vezes a gente precisa lutar contra nós mesmos para cumprir ou para fazer algo, né? Mas eu acho que o fundamental foi quando eu disse, Senhor, eu não quero a razão, eu não quero ter razão, eu quero ter vitória. Glória a Deus. Porque a razão era fazer ela abrir a porta do banheiro a qualquer custo, né? E a Sim, vitória foi ter a paciência de esperar. É sim. isso. E Marlene, você disse muitas vezes aqui, você se referiu a essa questão da maternidade como uma missão, né? E aí a pergunta é, a maternidade ela pode ser vista como uma missão de Deus? Com certeza. Porque quando você tem uma tarefa, é uma coisa que você tem e vai acabar, né? Mas ser mãe é uma missão porque é para a vida toda, né? O detalhe é que quando o filho é pequeno, tem umas necessidades.
que aí você se vira nos 30 e cumpre, né? Quando ele vai crescendo, são outras, vai exigir mais de você. Quando ele fica adulto, outras. Quando ele casa, é outras. Sempre serão outras necessidades, mas a missão vai ser sempre a mesma. A missão é algo que é para sempre. E aí, se a gente cumpre bem a primeira etapa, a segunda vai ser um pouquinho mais tranquila, né? E a outra, e assim sucessivamente. Agora, se você cumprir mal a primeira, prepare-se para a segunda. Vai ser difícil. É isso aí, mas é missão. E É para a como vida dizem, toda. né? E como dizem, missão dada é missão cumprida, né? Tem que ser, né? Então, por isso que é bom encarar como uma missão de Deus, porque a gente tem aquele senso de responsabilidade que precisamos cumprir, né? Verdade. Legal. Agora, uma pergunta: como equilibrar as funções, né, que as mães podem e devem desempenhar? Eu me refiro a cuidado físico, a educação, vida espiritual, como organizar tudo isso de uma forma onde se consiga desempenhar e cumprir tudo isso. Isso aí é um mistério, né? Como que a mulher consegue? É um mistério. Verdade. É mistério de Deus, é capacitação do alto mesmo. Mas a gente tem sempre orientado a estabelecer prioridades e ver aquilo que você pode delegar, né? Sentar à mesa para jantar com o marido, você não pode delegar para ninguém. Não dá para você pegar uma pessoa, vou te contratar aqui para você fazer companhia aqui, jantar com meu marido, com meus filhos, não dá. Né? Eu vou te contratar para abraçar meu filho, beijar e falar que ama, não dá. Mas você pode contratar alguém, talvez, para fazer uma faxina na casa, e isso vai te dar um tempo de abraçar o filho. Você pode contratar alguém para, não sei, outras tarefas, diversas coisas. Você pode pedir ajuda, né, de uma irmã, de uma mãe, da sua rede de apoio em alguma coisa. E contar com a rede de apoio que você tem é sabedoria, né? Às vezes eu até falo aqui com meus filhos mesmo. Vai tomar uma decisão, tem gente que não tem ninguém, não tem pai, não tem mãe, não tem amigo. Ele tem que tomar decisão sozinho. Mas quando você tem alguém perto, a sua rede de apoio, você tem uma mãe, você não está sozinho. Tu pode pedir, mãe, me dá uma ideia aqui, eu quero fechar esse negócio, eu fazer isso é legal ou não? O que que você acha? O que você sente? Ora comigo nesse sentido. Então, quando você tem uma rede de apoio, é burrice não contar com ela, né? Então, talvez a sua rede de apoio, você tenha aí a mãe, você tem a sogra, que você pode contar. E não é explorar, mas tem coisas que podem ajudar para que você possa cumprir aquelas tarefas que são inadiáveis ou que só você pode fazer, né? Às vezes tem amigos, né? Muitas vezes eu contei com amigos na minha rede de apoio aí. E também grupos como esse que a gente tem, do MIP, a gente se reúne uma vez por mês aqui para falar sobre família, maternidade. Às vezes, a forma como uma mulher conseguiu resolver uma situação é exemplo para outra também. A gente vai aprendendo umas com as outras, né? Então, eu acho muito importante você utilizar todos os recursos que Deus te deu. Porque, às vezes, a gente quer ficar ali sozinho resolvendo tudo e não havia necessidade disso, né? E descobrindo aquilo que é possível você delegar, você vai ter mais tempo para cumprir aquilo que só você pode fazer. É isso. Verdade. O que você diria para as mães que não são mães biológicas, mas muitas vezes assumem o papel de uma mãe afetiva, uma mãe adotiva, uma mãe espiritual? O que você diria para essa pessoa? Acho que é a mesma coisa, né? Para cumprir a sua missão aí, conte com toda a rede de apoio possível, né? Se houver necessidade, participe de um grupo aí de mães, de mulheres de oração, né? Tem algumas igrejas que têm o Desperta Débora, tem outros grupos que têm outros tipos, né? A gente tem o MIP aqui, que é uma porta aberta também. Eu moro aqui no quilômetro 42, bem nos fundos da Igreja Batista Peniel. A gente tem mães aqui que vêm 32, 37, do 40, tem mãe que vem de seropédica. Tem mães de vários lugares que vêm, porque encontram um grupo onde ela consegue ser acolhida, amada, compreendida, onde a gente uma ajuda a outra, uma dá instrução para a outra. E esses grupos de encorajamento também são muito, muito importantes para todos os tipos de mãe, né? Então, ficaria aí
essa dica importantíssima. Importantíssima. Bom, a gente chegou na nossa última pergunta, o papo foi muito bom, está sendo muito bom até aqui, mas eu queria te abrir o espaço para que você desse conselhos, né, para uma mãe que deseja cumprir a sua missão de uma forma eficiente. Que conselhos você daria para essa mãe que está desejando cumprir a missão, está se preparando, às vezes, está numa gestação e está se preparando ali para cumprir essa missão, e ela quer cumprir isso de forma eficiente, à luz da palavra, como uma mulher sábia cristã? Que conselhos você daria? Glória a Deus, né? Porque existem essas mães que querem cumprir, né? Porque na maternidade, natural mesmo, né? Às vezes a mulher fica grávida e era tudo que ela queria, o sonho, né? Ah, que bom, queria tanto tempo, engravidei, que maravilha. Outras ficam grávidas no susto, né? Fala, poxa, eu até queria ser mãe, mas foi muito rápido, agora eu não estava preparada. Outras realmente não queriam. Que isso? Não quero ser mãe, não queria. O que eu vou fazer agora? Como que eu vou fazer com essa criança? E outras não querem tanto que até abortam. E a maternidade espiritual acontece da mesma forma. A gente vai ter mães que vão dar pulos de alegria. Alguém precisa cobrir meu filho de oração, interceder e guerrear por ele. Eu quero ser essa pessoa, eu quero fazer isso. Tem outras que vão dizer, eu não dou conta nem de orar por mim, como é que eu vou orar para meu filho? Não, está muito complicado e tal. E outras vão dizer, ó, sem chance, se ele quiser, ele se vire. Infelizmente, né, abortam a missão. Mas, se hoje, né, a gente encontra uma mãe que quer cumprir essa missão, glórias a Deus nas alturas, porque Verdade. esse é o projeto de Deus. Que cada mãe assuma o seu papel, né? E cumpra a sua missão com excelência, com êxito. Eu diria para você, busque toda a capacitação possível. Eu acredito que na tua igreja, na tua redondeza, tenha algum grupo, tenha congressos, tenha o que for possível de capacitação para você. Também, se possível, né? Eu acredito que esse livro ele tem um valor muito acessível. Então, quem quer pode adquirir, porque isso aqui é um tesouro, né? Que a gente fez para usar com as mulheres do MIP, mas que Deus quis abençoar outras mulheres, então está à disposição. O livro lá que está na plataforma, como é que fala, gente? O e-book, O né? e-book. O e-book mais acessível ainda, né? O físico é 40 e o outro é 20, R$19,90. Mas o que acontece? Tem gente que gosta de ler sublinhando, e essa sou eu. Mas tem outros que também pegam o e-book e vão na paz do céu e dá tudo certo. Mas o que acontece? Eu creio que Deus que programou esse material aqui para quem quer se capacitar. E existem muitos outros livros que você vai encontrar. Se você começar a pesquisar aí, pedir dica, pedir indicação, né? Você vai conseguir muito material para te capacitar. Eu diria, se possível, entre num grupo de apoio, como o MIP, como o Desperta Débora, como outros grupos que existem, porque você vai encontrar mães, e às vezes quando a gente reúne, tem mães que têm filhos pequenos, outras mães já têm adolescentes, outras têm filhos adultos, outros filhos casados. Você vai encontrar mulheres que passam situações semelhantes à sua, e que vocês podem juntos descobrir formas, né, de orar, de trabalhar, de abençoar. E às vezes a experiência de uma pessoa abençoa o outro, né? Hoje eu estava falando aqui, né, dessa pergunta que o missionário me fez, o Judex, mãe, por que você não ama sua filha? Que me quebrou profundamente, né? Talvez alguém hoje, essa pergunta vai para ele. Por que não ama seu filho? E vai ter a mesma resposta que eu tive, né? Mas quem ama também repreende, chama atenção, faz, mas quem ama também abraça, quem ama também beija, quem ama também cuida de perto. E às vezes falta a gente ouvir isso. E esse encontro de mulheres é um lugar onde a gente é confrontado. Mas a gente sai transformado, sai capacitado, né, para cumprir essa missão. E eu diria para você que quer cumprir essa missão, se você pode participar do nosso congresso, 13 de setembro, que vai ser no 49, vai ter um valor simbólico de R$15, só mesmo porque a gente precisou, né, do espaço lá, enfim, tem uma despesa. Mas, assim, não é nada para a gente, não é nada, é mesmo para cobrir isso aí.
E lá também, além do material todo que a gente vai disponibilizar, mais algumas coisas lá para vocês também, né? As músicas, as coisas todas, a gente vai ter mulheres de Deus falando sobre esse tema e abordando coisas que você precisa ouvir para ser abençoado, para crescer e para ter, né, êxito, né? Porque a gente quer muito acertar. E às vezes algumas coisas que a gente faz de errado não é porque a gente quer errar, não, é porque a gente quer acertar e não sabe o caminho, né? E eu sei que Deus, ele quer nos conduzir. Então, esse encontro aí é um encontro de mulheres que querem cumprir sua missão com eles. Então, vão lá, participar mulheres. Tem mulheres que vão que ainda não são mães, elas estão ensaiando, elas estão planejando, mas elas já querem viver essa plenitude da maternidade mesmo antes de gerar. Tem mães que vão estar lá, grávidas também. Temos avós que vão estar lá, porque abençoam os netinhos, cuidam. E muitas mulheres são mães espirituais de filhos espirituais na igreja, né? Pessoas que vêm e que a família não é referência, que a família não é esse apoio, e aí precisa de alguém para ser essa pessoa ali que vai acolher, que vai abençoar, e quem sabe eu e você, né, podemos ser essas mães e fazer diferença na vida dessas pessoas. Então, fica aí essas duas dicas, né? O livro e o congresso. Eu acredito que são ferramentas que Deus quer muito utilizar para abençoar a sua vida. É isso. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho certeza que esse bate-papo que a gente acabou, infelizmente, chegamos ao fim, né? Mas que esse bate-papo todo, ele trouxe muito assunto e muito conteúdo para de fato edificar vidas, edificar as mulheres que desejam, têm o desejo da maternidade e não só da maternidade biológica, como a gente falou aqui mesmo, mas uma maternidade espiritual, afetiva, adotiva, como você bem falou. E eu tenho certeza que foram edificados com esse assunto que é muito pertinente aqui no Encorajando Famílias. Irmã Reni Teixeira, foi um prazer receber a irmã aqui. Tenho certeza que, em nome do blog Encorajamento, foi uma bênção para nós. Eu já queria dar a oportunidade de você dar suas considerações finais e aproveita, divulga suas redes sociais aí, os canais, reitera aí também os convites, né? Tanto a compra do livro, como adquirir, o convite também do congresso, da conferência, perdão, a data, certinho, como é que faz para o pessoal participar. Tá joia. No Instagram, o meu canal é Reni Teixeira Oficial. E no YouTube também, Reni Teixeira Oficial. Vai lá que você vai ser abençoado com palavras de vida, com canções, com tantas coisas lindas lá que Deus tem disponibilizado, né? Quanto ao congresso, como eu já falei, vai ser aí no 49, naquela galeria, onde tem a Rio Mais, tem o Subway ali, vai ser lá no segundo andar, num espaço que tem lá um salão. Quem quiser participar pode fazer contato aí comigo pelo Instagram mesmo, mandando mensagem, né? A inscrição no congresso é R$ 15 mesmo, porque a gente vai ter despesa lá, mas e lá nós teremos 2 palavras pela manhã, vamos liberar para almoço, aí cada um almoça onde quiser, né? Lá mesmo embaixo tem um restaurante Quilo, mas também no centro ali do comércio tem. Cada um paga a sua, amizade continua lá no almoço, né? Então, 2 palavras, a gente vai ter almoço, e depois a gente vai ter mais 3 palavras. Então, o projeto é começar às 9 da manhã e terminar às 7 da noite. Vai ser o dia inteiro intensificando ali, levantando esse exército de mães que vão estar intercedendo pelos filhos. Mais uma coisa que eu gostaria de dizer é que Deus, ele quer êxito. Ele quer que essa missão tenha êxito. Então, se ele escolheu você, é porque você é capaz. Ele não ia dar a missão sabendo, aquela ali não vai conseguir nada, mas vou mandar assim mesmo. Não, ele te escolheu porque você é capaz. Talvez a sua força esteja escondida, precisando ser despertada. Talvez a capacitação precise aí ser lapidada. Eu não sei o que precisa. Eu sei que se Deus te chamou é porque você é capaz. Então, se ele acredita em você, acredita também. Acredite em você mesmo. E faça uso de toda a rede de apoio que ele te mandar. Faça uso de tudo que ele te enviar aí para te capacitar. E esse congresso aí vai ser Deus investindo em você e na sua vida, né?
esse livro, outros livros também, outros materiais, é Deus investindo em nós. Vamos aproveitar e tomar posse das bênçãos. É isso. Amém. Bom, hoje a gente recebeu a Reni Teixeira, glória a Deus por isso, tratando sobre o tema tipos de mãe e responsabilidades espirituais da maternidade, aqui no projeto do blog Encorajamento, Encorajando Famílias. Tenho certeza que foi uma bênção para você que assistiu. Então não deixa de curtir, de deixar o seu like aí, de comentar, interage com a gente, diz aí o que você achou, também compartilha com as pessoas que você conhece, aonde você sabe que esse tema vai ser extremamente importante para aqueles que vão ouvir. E também não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? Para que mais temas como esse alcance você e você possa também compartilhar com mais pessoas. Bom, foi mais um blog Encorajamento, encorajando famílias. Até o próximo.